No início de 2023, as redes sociais e também alguns sites viralizaram um vídeo no qual trabalhadores de uma empresa de extração de cascalhos na Rússia mostram uma estátua, no mínimo, curiosa, que, alegadamente, seria de um dos anjos caídos, que foi transformado em pedra por Deus. Pelo que se conseguiu traduzir da fala do autor do vídeo, eles estão a cerca de 340 quilômetros de uma cidade chamada Zeya, em Amur Oblast. O russo diz que o objeto foi encontrado enquanto escavavam uma área com uma máquina. Ele diz ainda que aquele achado parece emanar um certo tipo de energia que eles não sabem explicar, sentida quando se aproximaram para fazer as fotos e o vídeo. Apesar dessa estranha sensação, o autor e seu colega parecem estar emocionados. Ele completa dizendo que alguém irá buscar a estátua, que um helicóptero já estaria a caminho e que eles iriam embora com o pessoal. Assim que o autor do vídeo se posiciona ao lado da estátua para ser filmado, a bateria da câmera acaba. Mas não demorou muito, claro, para que surgissem as mais estranhas teorias. A principal delas é que esse seja um dos anjos caídos petrificados. Realmente, ao olhar os detalhes da estátua, nota-se um realismo bastante expressivo, especialmente no rosto. Também nas mãos, que, cruzadas, segura uma espada. No capuz, que cobre a cabeça. No escudo, que deveria servir de proteção, que ele segura à frente. Apesar de, ao mesmo tempo, ter uma aparência de um guerreiro, a estátua apresenta um par de asas, o que reforçou a ideia de se tratar de um anjo. Rumores de que esse achado possa ser um possível sinal do apocalipse também começaram a circular. As comunidades naquela região da Rússia, além de semi-isoladas e frias, têm na religião um enorme suporte espiritual. Zeya, por exemplo, é uma cidade com menos de 30 habitantes. É bastante fria e só mantém um certo movimento devido à represa do rio Zeya e por conta de algumas minas de cascalho e ouro. Não é à toa que o achado assustou muitos moradores da região. Os anjos caídos fazem parte das crenças teológicas protestantes e cristãs, aos quais se vinculam os principais pecados a serem evitados pelo homem. De acordo com a Bíblia, estes anjos, liderados por Lúcifer, teriam se rebelado contra Deus, seu Criador, e ao caírem na terra, se uniram às filhas dos homens e constituíram filhos. Dessa união, teria surgido uma geração ímpia, que se tornou uma horda de gigantes, os chamados Néfilins. Já nos apócrifos de Enoque, é dito que os anjos seriam os observadores, enviados por Deus a fim de vigiar a humanidade, que não se portava de acordo com o que o Criador queria. Foi então que, interessados nas belas mulheres, passaram a ensinar os homens muitas coisas, entre elas, fabricar e usar espadas e outras ferramentas, a lutar e a matar na guerra. E para as mulheres, ensinaram o valor das pedras preciosas e como se embelezar e deixar os olhos brilhantes, como também a arte de amar, mas no sentido físico da coisa. Deus, que já estava descontente com a humanidade, teria provocado o dilúvio a fim de acabar com a perversão e a luxúria. E na história do dilúvio, como é contado em Gênesis, somente Noé, sua família e um grupo de animais sobreviveram, dando início a uma nova era na Terra. Quanto aos anjos, estes foram devidamente castigados e, de acordo com o que contam os apócrifos de Enoque, eles foram aprisionados em algum lugar ermo do mundo. O fato é que tanto historiadores como estudiosos e arqueólogos bíblicos
sempre tentaram descobrir algo que relacione as narrativas com a verdade. Porém, nada de realmente concreto ainda foi encontrado. Ora, se a passagem sobre os anjos é literal e não somente uma figura de linguagem, como boa parte dos estudiosos afirma ser, alguma pista deve existir. Já surgiram rumores de que foram encontradas evidências da presença dos anjos caídos na região mais fria e isolada do planeta. Fizemos inclusive um vídeo aqui no canal falando a respeito. Apesar de a Antártida ser pouco conhecida ainda, devido às dificuldades em se chegar nos locais, seria provável aquela região esconder os corpos dos anjos que Deus expulsou do paraíso? O que você pensa sobre isso? Em outro episódio ocorrido na Rússia, há pouco mais de 10 anos, um homem teria encontrado o que supostamente seria a ossada de um anjo. A notícia correu rapidamente, inclusive tornou-se viral na internet, sendo mostrada em vários sites. Segundo os relatos, ao desenterrarem o esqueleto por completo, a primeira impressão é que se tratava de um ser angelical. Só que estudos mais aprofundados chegaram a uma conclusão que acabou sendo uma grande decepção para os conspiracionistas. O crânio era realmente humano, porém o resto da ossada pertencia a algum animal, como uma ovelha ou uma cabra. Mas por que um crânio humano e ossos de animais teriam sido enterrados juntos, hein? De acordo com os pesquisadores, tudo pode ter sido parte de um ritual ou um sacrifício de uma civilização que viveu na região há centenas ou talvez milhares de anos. A estátua encontrada pelos mineradores russos apresenta um outro detalhe que mexeu com as pessoas que a viram de perto. Ela não apresenta qualquer sinal de ter sido esculpida. Nenhum risco, nenhuma marca de alguma ferramenta. Pelo contrário, ela se parece mesmo com um suposto ser que foi petrificado, dada a perfeição de sua superfície. A pergunta que não quer calar, no entanto, é: será que havia somente aquela estátua por lá? Evidentemente, arqueólogos não vão ficar quietos. O obstáculo maior é que, para ver esse tipo de exploração, é necessária autorização expressa do governo russo, que, por ora, está mais preocupado em tomar o território vizinho do que com o seu próprio. Independentemente do que seja esta estátua, isto é, um anjo empedrado ou um belo objeto de arte, isso significa que a região pode estar dotada de verdadeiros tesouros arqueológicos, sejam religiosos ou não. Por enquanto, as dúvidas continuarão a permear os teóricos da conspiração, como também os arqueólogos, estudiosos da Bíblia e historiadores de plantão. Mesmo assim, houve quem se expressou a favor da estátua, melhor dizendo, a favor da lógica. A secretária de imprensa do complexo carbonífero de Elga, Irina Kishigina, informou que o vídeo foi uma brincadeira dos dois funcionários, que na verdade trabalhavam na mina de carvão e que aquela estátua estava há muito tempo largada no chão, nas proximidades da mina. Além disso, disse que ninguém havia aparecido alegando ser o dono dela. Eles então levantaram a estátua, puseram próxima à escavadeira e registraram uma história inventada que rapidamente viralizou. Tenho minhas próprias opiniões a respeito e deixo você com as suas. De uma coisa podemos estar certos: todo mistério deixa de ser mistério quando o caso é bem estudado e a verdade aparece, ou a lógica vence. A Rússia é um país que detém um território bastante amplo, lugares ermos e uma história longa, complexa e interessante. E não raras vezes surgem casos espetaculares. Uai, seu app de vídeos curtos.